E agora vamos para as tendências da inovação. Ouvimos Chevy Chavis, é futurista, defende a inovação, tendo o homem como o centro de tudo. Welcome. I'm Chevy Chavis and I'm a professional business forecaster. And this means I create and envision scenarios for organizations to keep on their radar to understand what's coming, particularly those innovations that will shape how we do business. So I want to start this 15-minute lightning keynote talk, not with a slide listing all the details about my background that you probably already know, but instead I want to tell you two fascinating facts about something that's universal to all of us. How do our minds work? And this is because apart from focusing on digital innovations, I also look a lot at neuroscience or brain chemistry, because that truly does shape business outcomes and business decisions. The roots of innovation and ingenuity really come from human behavior. So it turns out that your brain is capable of operating at or running at the same speed or faster as that of a Formula One car. That is 268 miles per hour. I mean, that's really impressive, right? My second fact for you is that research shows you and I have far more conversations, 6 times more, in our minds with ourselves than we actually do out loud with others around us. And if we capture even 1/5 of these racing thoughts, remember the Formula One car, or these different dialogues we're having with ourselves, this has been shown to really boost our creative potential, our ideation, if we found a way to really capture those ideas. Right, so let's quickly look at what we can expect to hear today. First, we'll look at digital transformation and the ingredients of successful programs here. Then we'll look at our first breakthrough area, adaptive AI. We'll move on then to the evolution of the connected world, and I'll close out this talk with some tips for you on ways to think like a futurist. Right, so let's think about change, about transformation. What elements make a transformation program successful compared to the programs that don't succeed? And 60% of digital transformation efforts fail or stall, they just don't work out. So first, we need to break down a very wrong assumption that I think we've held for many years, and that is that digital transformation is just an IT challenge. It's just for the CTO and his or her team to handle. Because you see, we absolutely need to focus more on human capital, not just infrastructure. And we might think this is really logical. It's happening all the time in organizations, right? That people are focusing more on the talent pipeline, on the human capital, not just at the software. But research suggests that close to 65% of organizations are still looking at digital transformation as just an IT exercise. They're really not putting the people element back into it. The second success factor from the analysis I've conducted is that those organizations that focus on not just the digital economy, as much as I'm a big champion and advocate for the digital economy, we've also got to look at the moral economy. Now, what do I mean by this? Ethics or morality might sound like a philosophical concept, but it isn't. What is meant by this is organizations showing that clarity, that action on ethical values and their responsibilities to the community in which they are operating. Whether it's offering employment opportunities, whether it's training programs, whether it's supporting local community initiatives. And this thought is reflected in a guiding framework that you'll see on screen now. I send this out to organizations often to show how all these factors that I'm discussing are absolutely interconnected for your customers, your internal talent, and more. Digital and scientific innovation must take us not just to Industry 5.0, but absolutely leading to Humanity 5.0. So let's look at the first innovation area now. And here I want to play a really amusing video. I believe in using humor to
really drive home factual information. This is an advertisement, and it illustrates with a bit of humor what happens when our systems that are meant to be really smart, like a smart home, just don't understand human behavior and the way we speak the way they should be doing this. So let's have a watch. Playing jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, dentist at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're going to do one more. Fire. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey! Open door! Play on the floor. Get on the floor! Open the door! Wrong voice command. Error. Hey, William. With a rock? Open door. Open door. Open door! Higher! Higher volume. Higher! Higher. So that really makes the case for what I'm about to say next is we've got to take our apps, our platforms, our smart sensors from level 1 or 2 to level 3 or 4. And we are already seeing that happen. And this is happening through something called adaptive AI, where we give our digital tools, our apps, our dashboards, our software, the ability to understand human dialogue and to perceive and respond to us in a way that's much more useful than what we have today. So think of this as decoding human emotion, where an AI-powered service really understands what you're asking. Now, this could be a virtual assistant, such as Siri or Alexa. It could be a data science dashboard that creates business intelligence for our teams. It could be navigation software that we use in our cars. But all of this starts to develop more of the ability to perceive, to understand, and to respond to us. So we want to give a layer of social intelligence to code. So let's look at what this can actually do. What's my customer number, Jamie? You can find your customer number on the back of your ANZ debit or credit card. Welcome to Mercedes-Benz. I'm here to help you with your new car. You look anxious, but rest assured your health is my primary concern. Deliver more care to more patients for less cost. So we're not trying to fool people that it is person, but we're trying to give the biological signals which we respond to. How do we interact with those machines? So they're working on our terms. We're basically putting humans at the center of technology. When you're responsible for managing complex business processes, you are also responsible for knowledge workers who painstakingly hunt for information hidden from most automation technology. It is able to learn by observing human behavior, taught by humans, to uncover unstructured, hidden data, liberating them to handle exceptions, make the really important decisions only humans can make, and Take us home. Caro, I will drive. What you just saw were a few really powerful examples. Customer engagement with enhanced bots that are available 24/7 when your staff aren't available outside of 9 to 5, and they are able to pass it on to a person during the working hours as well. The next is a business intelligence tool that you saw. It tries to learn from how you work. You know, what importance do you give to certain pieces of information? What do you allocate as a priority? And these adaptive AI systems will be designed for the fact that we are all knowledge workers. We're pulling out information from 10 different sources, taking up so many hours per week. And if a tool can actually help with that, then we do really well from that. So now let's look briefly at the Internet of Everything. When we have the firepower from high-speed connectivity and pairing it with different technologies, what we're trying to do is connect our places, our people, our skills to be transmitted across the web. So let's look at a few illustrations of this. First, let's take an area of our lives that impacts so much of our day-to-day experience, and that is
our cities, the everyday ecosystem when we walk out of the door. Here we are developing the ability to prevent issues before they become a problem by using digital twin models. Imagine if you could have an exact digital replica of your body, if you could test all types of fitness exercises and activities and be sure what the results would be without actually doing it in real life. Very helpful. Now we apply that to our cities. Digital twins are going to give us more and more replicas of our cities, our businesses, our construction sites, down to the last detail, and you can virtually test how changes would actually affect that place in real life. Now let's present a different vision, which is about augmenting information, putting digital information into our real world using augmented reality, where you just hold up your phone or your tablet and through your camera, you look at your real world, but it's overlaying something digital on top of it. Now, this is being used, yes, of course, for lighter, entertaining things on social media, but engineering, health, medicine, defense, all these organizations and sectors are using it with very, very serious business impact. We need to start taking this more seriously, to use it to persuade, to inform, to engage our customers, to train our workforce, to pitch ideas, to prototype. And research shows that we learn 6 times more using these immersive methods, you see. When we combine augmented reality with the Internet of Things, it starts to create a much more engaging interface for people. It's almost the future of knowledge transmission, and we must keep this in mind. We're going to use this to teach engineers, to teach medics. What are these augmented reality ecosystems? We've got to keep an eye on this and think about using augmented reality in our businesses. Now, as we come to the end of the talk, I wanted to share very quickly a few ways for you to think like a futurist yourself to benefit your business. The first tip is that the majority of time we make business plans on linear timelines. And what I mean by that is A, then B, then C, then D, then E, and so on. A sequence of events in order of their occurrence across a very specific time period, an ordered view. That's not wrong. We don't have to abandon it. But as futurists, what we have to do, especially when we've got digital innovation, we've got to plot on a timeline that isn't just A leads to B, B leads to C. We've got to plot along the short and the long term at the same time. And because many aspects of digital innovation and transformation happen at the same time, we've got to be able to come back to things, not just if this, then that, but to be able to jump from D to A, to jump from A right to M, M coming back to B. Okay, so you're literally going back and forth like this. This allows us to build fluidity into the digital value chain, to test products and services as they are being built, the same way that big technology giants do. Every organization, including yours, can be and is a digital organization. We've got to think of all of us as a digital, a tech company in some ways. And my second tip is the same way that I'm building this bridge between you and what's coming, you need to start doing more of the same for your clients, for your workforce. So to be able to actually think like a bit of an inventor, you know, the gap between us and the front of our organization gets wider as we become more senior. But inventors stay involved, right? They create their products, they roll their sleeves up, they see firsthand what are those issues that need solving with the digital innovation and the transformation. And this will allow us to grow our appetite for some more experimentation. My final words are that the future isn't some far-off scenario. Tomorrow is actually today. Today is shaping what's happening the next day. So the future is actually now. You know, I spoke earlier about tapping into our creative potential. The founder of Atari video games, someone called Nolan Bushnell, said, everyone who's ever taken a shower has a brilliant idea in the shower, right? We all do. It's the person who gets out of the shower, dries off, and does something about the idea that actually makes some difference. So, my final words, shower often, dry off fast, and take action on those really great untapped innovation ideas and thoughts that will help you pave your way in your contribution to innovation and to making your organization bigger, better,
faster, stronger, and of course, using all of this in a more meaningful way and keeping people at the heart of digital progress. I'm Shivi Jervis. Thank you so much for listening. As pistas daquela que é considerada uma das mulheres mais influentes do Reino Unido. E agora vamos ao debate. Aqui comigo, já em palco, tenho Bruno Casadinho, diretor-geral e vice-presidente do Grupo Capgemini de Engineering Portugal. Foi distinguido em 2018 pelo Expresso como um dos 20 principais líderes do país com menos de 40 anos, não sei se já tem mais ou não, mas também não vou perguntar. E Inês Felice, professora catedrática da área científica de inteligência artificial do Departamento de Engenharia Informática do Técnico, também é presidente do INESC-ID, Unidade de Investigação e Laboratório Associados na área de Engenharia Informática, Eletrotécnica e de Computadores, e co-diretora do programa CMU, penso que é assim, e que lhe permite, obviamente, dar-lhe uma visão privilegiada sobre tudo o que se faz na área da inovação. Muito bom dia aos dois. Bem-vindos. Ouvimos a intervenção desta mulher que nos trouxe aqui inúmeras pistas, tudo sempre muito centrado no homem. E tendo em conta as palavras que ela nos disse, eu gostava que vocês comentassem uma frase que eu achei curiosa, não que ela tenha dito, mas ao preparar-me para este debate, que eu achei que se subsumia exatamente a esta temática. Os números surgem porque investimos nas pessoas e só com esse investimento é possível chegarmos à inovação. Inês. Obrigada. Sem dúvida, esse é um ponto-chave e, no meu caso pessoal, trabalhando com pessoas novas a quem damos formação, tendo a perspectiva da investigação e também a parceria CMU Portugal com a Universidade de Carnegie Mellon nos Estados Unidos, o nosso potencial são as pessoas e isso temos sem dúvida, e é o talento e, permitem-me acrescentar, a criatividade que é típica da juventude e a irreverência, e daí nós temos em Portugal todos os ingredientes de que precisamos. E é fascinante como, ao apostar nesse talento, com os problemas que temos atualmente e que não vale a pena esconder, que é como captar e reter talento, porque os nossos melhores talentos veem o mundo, não veem Portugal. Portanto, ou reter ou voltar depois a atrair esse talento. E a maneira de estar deles é completamente diferente daquela que as gerações anteriores tinham, não é? São muito mais nómadas, querem conhecer o mundo e com o Covid descobrimos a realidade que podem estar em Portugal a trabalhar para o estrangeiro. Portanto, temos efetivamente este problema do talento, embora exista a percepção de que o digital é o futuro, e que, sem dúvida, as tecnologias, as engenharias estão no futuro. E, portanto, aí cabe-nos a nós reter esse talento, atrair esse talento, e falávamos há pouco, falava com o Bruno, como temos que ir às crianças que estão na primária, digamos assim, no sentido de os criar o interesse, que muitas vezes começa pela matemática, a tão conhecida e afamada. Temos que recrutar toda a nossa base, e se sejamos honestos, temos um problema em termos de diversidade, porque tipicamente as raparigas chegam ali aos 10, 12 anos e a matemática já não é o principal interesse. Temos uma situação cultural também que temos que mudar, porque depois não é... Quando temos uma base de recrutamento já aos 18 anos, não vamos mudar as mentalidades. Por acaso é curioso, e já vou assim, Bruno, é muito curioso porque vamos ao técnico e os cursos de engenharia, é gestão industrial, não é? Que tem as raparigas, porque o resto é quase tudo rapaz. E sim, mas biomédica. O resto é quase tudo rapaz. Eu sei porque o meu filho mais velho está no técnico e diz: mãe, ali não há raparigas. Portanto, eu ainda não tenho namorada ali, não é? O que é mais porque preocupante não há raparigas. É que não quando é, eu fiz o curso, no século passado, em informática, a percentagem de raparigas que tínhamos nessa altura é igual à que temos agora. Portanto, nada mudou. Nada mudou. Na passagem. Nada mudou. Século e milénio. Tal e qual. Nada mudou. Deixa-me ouvir o Bruno também com um comentário exatamente à frase que eu lancei e que tem ligação, obviamente, com o que foi dito pela nossa oradora. Obrigado, Cristina. Bom dia a todos. Isso é um facto, não é? Ou seja, estima-se que em 2030 faltarão 85 milhões de profissionais na área de tecnologia no mundo. Eu vou repetir, 85 milhões.
Portanto, o que significa que nós precisamos mais de talento. Mas se me permitisse resumir tudo aquilo que nós já ouvimos aqui, e excelentes abordagens, não só da Chivi, mas também os oradores anteriores, eu resumiria o seguinte. O drive para a inovação vai estar assente em 3 pilares. Portanto, a exponencial que o Rogério Carapuça apresentava, semicondutores, onde existe um shortage de semicondutores no mundo, por isso é que, se nós quisermos encomendar um carro, o lead time desse carro demorará 6 meses. Depois temos a parte das comunicações, que permitem com que os dados desses sensores vão para a cloud, e hoje temos o 5G finalmente a chegar a Portugal e que irá permitir ter mais velocidade e mais capacidade de processamento dessa informação. E depois temos a capacidade computacional, onde temos as aplicações e os algoritmos da AI que nos fazem essas recomendações sobre o que fazer e o que decidir em cada um dos momentos e dos negócios em que estamos a gerir. E há um backbone que liga isto tudo, que é software. Nós temos software embebido nos semicondutores, temos software cada vez mais nas redes de última geração. Não é? O 5G vai permitir fazer slicing da rede e não é hardware que permite isso é software que permite isso. E depois temos a componente da computação que, cada vez mais, com os algoritmos e as aplicações e a proliferação do digital em todos os negócios, não há produto hoje que não tenha uma aplicação associada. E, portanto, isto leva-nos onde? A procura sobre o desenvolvimento de linhas de código em todos os negócios é maior à capacidade humana de produzir essas mesmas linhas de código. Dando um exemplo, um carro moderno, hoje, estima-se que tem sensivelmente 100 milhões de linhas de código. Há estudos que dizem 150 ou 100. E a evolução de linhas de código para carros autónomos vai fazer com que este número seja multiplicado por 3. Portanto, provavelmente será o produto mais complexo que nós teremos, baseado essencialmente em software. Ou seja, 70% de um carro irá ser componentes de software. O que nos leva à questão do talento. Será que temos talento suficiente para o fazer? A resposta é não. E, portanto, o papel... Quando fala em nós, fala em Portugal, Europa... Estou a falar no mundo inteiro, Muito bem. no mundo global, não é? Porque todos estes, e o Dr. Paulo Portas apresentou, todos os grandes players, e já agora só para fazer uma analogia com a Facebook tem 15 milhões de linhas de código. Portanto, vocês vejam a comparação entre 15 milhões para 100 milhões de que vai ter um carro. E eu estou a usar a indústria do carro, mas poderia usar a indústria do software as a medical device, que também está numa força crescente. Portanto, qual é que irá ser o papel do talento? Na minha opinião, a geração de código, por muito que pareça polémico o que eu vou dizer, a geração de código, a prazo irá ser uma commodity. E, portanto, e como a Chivi dizia e representava bem no seu vídeo, o nosso papel vai ser dar contexto às máquinas para que elas possam decidir melhor, porque isso é aquilo que eles não conseguem, as máquinas não conseguem e que o ser humano ainda hoje Exatamente. consegue. E Inês, o que ela dizia era exatamente dar inteligência social aos instrumentos tecnológicos que temos ao dispor. Portanto, entramos precisamente também na sua área. Sim, na área de inteligência artificial, que, enfim, também foi reportada. E só para nós termos a noção, que eu penso que é muito importante, aqui como em tudo é bom saber a história. A história da inteligência artificial, cujo termo veio de 1956, nos Estados Unidos, é uma história que já teve vários invernos e, portanto, a questão que se põe é onde é que nós estamos agora no auge, numa explosão, onde é que isto vai levar, e ter em conta que os métodos que nós usamos atualmente são dos anos 50. Melhorados com o quê? Uma capacidade, como o Rogério Carapuça falou, de processamento brutal, com acesso a dados que não havia nessa altura, mas tudo o que nós falamos de machine learning e, entretanto, melhoramentos em termos de algoritmos, vem dos anos 50, o que é extraordinário. Não tínhamos nem a capacidade computacional, nem os dados que temos atualmente. Portanto, jogámos tudo. E os avanços hoje são efetivamente brutais. Foi realmente muito bem referido, o Paulo Portas falou muito bem,
A nível de potências mundiais, nós temos a China em grande. Não sei se todos temos a noção de que houve um marco histórico na inteligência artificial em 2017, que foi quando houve uma máquina, o AlphaGo, um algoritmo que conseguiu vencer o jogo Go, que é um jogo milenar. Eu cheguei há não muitos anos a ensinar que o Go era um exemplo de um jogo onde a inteligência artificial nunca conseguiria vencer um humano. E, portanto, isto abalou a consciência na China, sobretudo, e há um investimento brutal que a China diz que tem um target para superar os Estados Unidos. E quando nós vimos, porque a China até há pouco copiava simplesmente aquilo que vinha. Agora há um investimento brutal. Se nós vamos ver o top 10 das universidades, em termos de ratings, estão lá já, europeias não há. E estão 3 ou 4 chinesas já a morder os pés às universidades americanas. Portanto, temos que ter a noção e com a agravante que nós, como falamos, precisamos dos algoritmos, da potência computacional e dos dados. E na China não há regras para dados, não há regras para quase nada. E, portanto, existe de facto uma vanguarda que nós temos que estar atentos. Já vamos falar, nomeadamente consigo, da dimensão ético-moral. E, inclusive, Paulo Portas há pouco levantava um pouco, suscitava essa mesma questão. Portanto, quais são os limites e também a questão da regulação, se nós regulamos ou não, nós europeus, demais, mas há sempre essa dimensão ético-moral que há que ter em conta. Bruno, a questão da pandemia e agora da guerra veio acelerar, obviamente, estas inovações tecnológicas e eu pergunto-lhe, na sua opinião, quais foram os setores que mais vieram beneficiar desta aceleração e destas inovações tecnológicas? Sei que pode nomear algum. Sim, eu diria que todo o digital, não é? Como o Dr. Paulo Faulas também falou, quer dizer, o digital permite que os grandes investidores em investigação e desenvolvimento consigam, no fundo, fazer as suas escolhas de onde ter os centros de produção, nomeadamente de software, que é onde eu assisto, está a inteligência dos produtos e dos serviços que as empresas, na sua grande maioria, entregam aos seus clientes, consiga fazer essa gestão estratégica. Agora, é importante perceber que todos estes grandes R&D spenders, eles atuam numa escala global. E, portanto, eu penso que Portugal poderá ter, quer dizer, eu diria que já está a acontecer que a estratégia de investimento em centros de massivo de produção de software se deslocalize, mesmo que temporariamente, para este lado da Europa, nomeadamente para Portugal. Nós na Capgemini temos um grande centro de engenharia há muitos anos em Portugal e o que nós sentimos desde que a situação ficou instável com a guerra na Ucrânia, portanto, todo o investimento que estava a ser pensado e planeado para aquela zona começou a ser repensado, nomeadamente para Portugal. Isso é uma oportunidade para nós. Agora, eu insisto, nós temos que ter a capacidade de planear e antecipar essa procura, porque caso contrário, o que vai acontecer é que não vamos ter essa capacidade de resposta. O Carlos Moedas anunciou a quantidade de novos investimentos que estão a surgir em Portugal. Não é uma novidade, é uma excelente notícia, mas é preciso capacitar-nos e os programas de upskill e reskilling que estão a correr em Portugal, que são, enfim, de louvar, mas não vão ser suficientes para satisfazer toda esta procura. E daí eu insisto que acho que o nosso papel é passarmos de um país de prestação de serviços nesta área para geração de produtos que possa automatizar a geração de código. Nós temos um dos unicórnios que foi referido aqui hoje de manhã, tem exatamente esse mesmo modelo de negócio, mas para IT Enterprise Applications, não para Software Product Development. E eu acho que é aqui, enfim, mais uma vez é isso, as empresas americanas estão a ganhar a corrida, o custo desse software é altíssimo, porque o valor a proposta de valor que entregam aos seus clientes é também. E, portanto, só grandes industriais como Airbus e outros
a esta escala é que conseguem ter capacidade para comprar esse tipo de plataformas. E Bruno, é curioso que tenha havido um inquérito durante a altura da pandemia, feito a empresários portugueses, que consideraram que a melhor maneira de ultrapassar a crise, passaram por cima da questão da redução de custos e apostaram precisamente na inovação. Mas, olhando por exemplo, para a tal bazuca europeia, e quando se fala em inovação, em transformação digital, inteligência artificial, que isto é uma oportunidade, inclusive com o facto de haver a guerra na Ucrânia, etc., está-se a apostar e olhar devidamente para a oportunidade que poderá surgir aqui e a acelerar, de modo a que as coisas possam realmente acontecer e possamos passar para além do papel e o estudar e vamos ver se... Eu diria que a resposta é sim. Eu acho que o impacto que a pandemia teve nos negócios não foi igual em todas as indústrias, não é? Portanto, houve indústrias, nomeadamente aquelas que tinham assente, e eu vou usar um exemplo, a banca tinha os seus planos de transformação digital que estavam a decorrer naturalmente e a tentar empurrar os clientes de plataformas físicas para plataformas digitais e de repente eram os clientes que estavam no digital a pedir para subscrever serviços diretamente. Nós temos o cartão do cidadão, que hoje é possível fazer uma renovação totalmente digital sem ter que ir à loja do cidadão. Sim. Isso foi uma inovação que surgiu do tempo da pandemia e que felizmente se mantém. Portanto, eu acho que houve muita geração de inovação que fomos forçados a gerar nessa altura e que eu espero que esse mindset perdure para o futuro. Inês, a questão da dimensão moral e ética relativamente a esta mesma questão, quais são, na sua opinião, as fronteiras entre as fronteiras da tecnologia e da inteligência artificial? Porque muitas vezes nesta questão da criatividade, da investigação, há alturas em que, para se chegar lá, quase que não há limites. Ou estamos tão sozinhos, vocês estão sozinhos, não Sim. olham para os limites. Devemos olhar, certamente, mas eu costumo fazer o paralelo com aquilo que nós tivemos na medicina, na parte da genética. Sabemos os perigos que isso tem, Sim. as barreiras que tem, mas como aquilo que é feito é atualmente o impacto que isso tem no tratamento das doenças. Portanto, não ver como um mal, mas ver como uma oportunidade, mesmo que haja regras. Existe uma consciência atualmente que a inteligência artificial tem que ser responsável. Temos que ter a noção do impacto. Para termos a noção, por exemplo, os próprios currículos universitários atualmente tendem a ter sempre este ingrediente. Aliás, é uma cadeira específica. Existe em CMU, começou este ano apenas para Computer Science, uma cadeira cuja sigla é GEDI, que diz Justice, Equity, Diversity and Inclusion. E isto é ensinado a alunos universitários quando entram. Enfim, devia ser ensinado a toda a gente. É uma primeira experiência que está na vanguarda. Mas para termos ideia de que qualquer profissional da IT tem que ter esta noção, que também está ilustrada nestas 4 letras. Outro aspecto para termos em conta, um doutoramento revolucionário, mas que eu penso sempre, olhamos para as universidades e vemos o que vai ser o futuro, um bocadinho do que vai ser o futuro. E existe um doutoramento em Social Computing neste momento, em que é a ideia de que resolver problemas para a sociedade e com impacto na sociedade. Para termos ideia atualmente a nível de investigação, os projetos que nós temos, metade... Existem aqueles que são core e que é importante a nível de informática ou engenharia eletrotécnica e onde está, enfim, o coração daquilo que virá a seguir, mas a maioria deles são multidisciplinares. Mas o que é que virá a seguir? O que é que virá a seguir? Acho que vamos cair na realidade de alguma maneira, perceber os limites. Isso é histórico, já aconteceu, como falava o Rogério Carapuça, dos sistemas periciais na inteligência artificial, parecia que aquilo tinha tudo e depois percebeu-se que não. Há riscos de financiamento. Já no passado, na inteligência artificial e, por exemplo, na Europa, o grande arranque foi em Edimburgo, na altura, até que veio um relatório a dizer estes senhores prometem tudo e não fazem o que prometem, e
cortou-se o financiamento. E muitas vezes é a nível global. Na Europa, o arranque do financiamento até europeu foi porque o Japão fez um investimento muito grande, isto nos anos 80. Agora temos a questão da China, portanto, há a sensação de que não podemos ficar para trás, mas tem que haver uma percepção dos limites. Eu ainda ontem perguntava aos meus alunos, precisamente na cadeira de inteligência artificial, quando é que lhes parece que vêm aí os carros autónomos? Houve logo um que disse 5 anos e eu pensei, bem, veremos se são 50, mas oxalá ele tenha razão. Mas há aqui um achar que de repente tudo se vai resolver e não vai, sabemos que não. Eu vou dar-vos 40 segundos a cada um para uma nota final relativamente àquilo que esperam que venha a suceder nos próximos tempos. Eu vou aproveitar esta oportunidade para falar um pouco do impacto que o 5G poderá ter em toda esta transformação, porque eu acho que o 5G não é apenas mais uma geração de comunicações móveis, mas é seguramente a maior plataforma de inovação que nós vamos ter ao nosso dispor no futuro. Porquê é que eu digo isto? Eu digo isto porque, tal como aconteceu no 3G e no 4G, a inovação veio das indústrias. Portanto, quem trouxe inovação para o 3G foi a Apple e o Android, com o ecossistema de aplicações que permitiram que muitas empresas desenvolvessem os seus negócios. Não vai ser diferente no 5G. E para isso eu deixo aqui um repto, que já o referi no anterior congresso, que é: nós precisamos de criar um ecossistema onde trabalhemos juntos na geração desta plataforma de inovação que permita com que, enfim, a Capgemini está a fazer o seu caminho, investiu num laboratório de 5G no interior do país, e o que eu espero é que, como um todo, nós, a indústria tecnológica em Portugal, juntamente com a indústria que será o grande beneficiário desta tecnologia, possamos trabalhar em conjunto para retirar daí todo o valor para os nossos negócios. Inês Lince, 40 segundos também. Sim, queria apenas deixar aqui uma mensagem, uma palavra que certamente dominará o futuro, que é XAI. O que é isto? XAI enquadra-se na inteligência artificial responsável. E há uma grande aposta já da União Europeia nisto, é Explainable AI. A inteligência artificial tem que dar explicações. Não chega a dizer, está aqui o algoritmo, como fala o Elon Musk, está aqui o algoritmo do Twitter. Nós temos que perceber como é que aquele algoritmo atua. Ele tem que se explicar. Não chega a haver um algoritmo que diz isto é a lista de espera para a cirurgia, está ordenada desta maneira. Temos direito a receber uma explicação daquilo. Não é simplesmente os algoritmos funcionam, maravilhoso, mas é como funcionam e têm que explicar porque é que funcionam daquela maneira. Até em termos de veículos autónomos, sabemos o risco que isso tem e tem que haver, de alguma forma, de imputar e de perceber como é que aquilo funciona. Inês Lince, Bruno Casadinho, muito obrigada. Muito havia ainda a falar sobre esta temática, mas haverá certamente outras oportunidades. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Nós fazemos agora uma breve pausa. Até já.